Estou hoje em Itajubá, no sul de Minas, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O texto que estamos trabalhando na série é Hebreus capítulo 11, de 24 a 27, que diz: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que nós temos nesse texto são parâmetros para a nossa caminhada hoje na vida cristã. Quando a Bíblia diz que Moisés preferiu ser desprezado por causa de Cristo, ele não tinha a revelação de Cristo que temos hoje. Na verdade, a Bíblia está fazendo analogia sobre as decisões que ele fez por Deus e que nós hoje, que conhecemos ao Senhor Jesus, devemos fazer por ele. Mas tudo o que foi escrito, diz Romanos 15:4, foi escrito para nosso ensino, inclusive esses detalhes da vida de Moisés. Tudo o que foi escrito a respeito desses homens, do povo de Deus do Antigo Testamento, diz 1 Coríntios 10:11, é para nosso ensino e advertência. E com esses detalhes da vida de Moisés não é diferente. O que você precisamos entender é quando o texto diz que ele contemplava a recompensa. A palavra aqui traduzida, contemplar, significa desviar os olhos de outras coisas e fixá-los em uma única coisa. Então Moisés soube ajustar o foco. Moisés soube olhar fixadamente para a recompensa e não se desviar dela. E isso envolve alguns comportamentos. Na primeira palavra da série falamos a respeito de escolher os seus prazeres, porque o texto diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Mas a segunda escolha dele é fruto de um entendimento. O texto diz que ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Gente, essa expressão tesouros do Egito, ela precisa ser entendida dentro de um contexto. Naquela época, o Egito era a maior potência econômica e militar do mundo daquela época. Até hoje, visitando, por exemplo, o Museu do Cairo, que eu já tive a oportunidade de fazer mais de uma vez, você pode acessar e conhecer tesouros impressionantes lá das tumbas de alguns dos faraós. Eles viveram muito dessa riqueza e Moisés foi criado na corte de Faraó. Mas há um momento onde ele faz uma escolha. Nada disso é importante. Nenhuma dessas riquezas realmente tem valor. Por quê? A Bíblia diz que ele entendeu uma riqueza maior. E nós precisamos ter uma percepção correta de tesouro. Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E ele nos ensina a fazer escolha. E diz, não acumulem tesouros para vocês aqui na terra, acumulem tesouros no céu. Ele não está falando de dois tesouros que são iguais um ao outro, mas ele está falando de duas coisas às quais podemos ou não dar valor. E nós precisamos entender qual é a riqueza maior. Nós precisamos entender qual é o maior e verdadeiro tesouro. O livro de Hebreus também diz, no capítulo 10 e no verso 34, o seguinte: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas aceitaram com alegria, a expressão aceitar com alegria que é muito importante, a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Eles não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas haviam muitos outros necessitados. Gente no meio deles, no meio dos cristãos, passando fome, e eles aceitaram o espólio dos bens. Isso aqui foi mais do que uma oferta espontânea. Houve algum momento que talvez os líderes chamam as pessoas para um nível de entrega, que era quase um confisco dos bens. Nós temos que repartir. E aceitaram com alegria. Por quê? Porque o coração não estava preso naquilo. E o texto claramente diz, porque tinha um patrimônio superior e durável. Há uma outra percepção de tesouro que deveria nortear a vida do cristão. E isso deveria também nortear suas escolhas, Deveria também ser aquele trilho que estabelece a direção na qual ele se move, onde ele vai investir seu tempo, a sua energia. Muitas vezes eu percebo pessoas se perdendo por causa do dinheiro. Hoje em dia nós vemos muita gente dizendo, o dinheiro em si não é errado, o amor ao dinheiro que é verdade, isso está lá na Bíblia. Mas nós não podemos negar que relacionar-se de forma errada com essa questão, ela pode ser muito danosa, não apenas delicada. Um assunto delicado, mas muito danoso. A Bíblia diz que alguns, por causa desse amor ao dinheiro, do anseio de ficarem ricos, caíram em muitas concupiscências loucas e nocivas, traspassaram-se a si mesmos com muitas dores e o pior, desviaram-se da fé, perderam o verdadeiro alvo, o maior tesouro. Nós
precisamos assentar no nosso coração, se temos os olhos fixos na recompensa eterna, a salvação das nossas almas, aquilo que vamos desfrutar de maneira eterna e permanente em Deus, precisamos saber para onde vamos e entender aquilo que de fato importa. Eu me lembro de uma ocasião, anos atrás, onde um irmão da nossa igreja, um empresário muito bem sucedido, um dia ele me disse: pastor, eu te admiro, o senhor é uma pessoa tão sem ambição. Eu olhei para ele e falei: como é que é? Ele falou: não, eu aqui dedicando minha vida, minha energia para ficar rico, aumentar ainda mais o patrimônio, o senhor vivendo a vida despojada para pregar o evangelho. Eu falei: olha, que eu escolhi viver para pregar o evangelho e não me preocupar tanto com as coisas que você preocupa, eu vou concordar com você. Mas com a sua declaração de que eu sou sem ambição, eu falei para ele: eu discordo. Falei: a diferença entre eu e você é que minha ambição é outra, é diferente da sua. Eu falei: você simplesmente ambiciona ser rico aqui na terra, no período mais curto da sua existência, numa passagem que é muito rápida aqui se comparada à sua eternidade. Eu, diferente de você, eu também escolhi ser rico. A diferença é onde e quando eu quero ser rico. Eu decidi juntar tesouro no céu, eu decidi juntar galardão, eu decidi juntar uma boa recompensa. Então eu falei para ele: presta atenção, nessa vida terrena, certamente eu nunca vou comer o que você come, vestir o que você veste, dirigir os carros que você dirige. Mas eu olhei nos olhos dele e falei: quando nós chegarmos no céu, você não tem a menor chance de morar nem perto da periferia do meu condomínio. Ele levou um susto com a alegoria que, em tom de brincadeira, eu usei para falar uma verdade. Ele falou: nunca pensei nisso. Falei: evidente que não. Senão você não estaria colocando toda a sua energia no foco errado. Quando nós temos uma percepção de um patrimônio maior, nós simplesmente não vamos negociar, ser atraídos por outra coisa ao longo da caminhada. E a semelhança de Moisés, se temos os olhos fixos na recompensa, nós precisamos escolher o nosso tesouro, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem valor. A Bíblia menciona o episódio de Balaão do Antigo Testamento, mas fazendo referência a ele no Novo, dizendo que ele amou o prêmio da injustiça. Muitos estão focando na recompensa errada. Muitos estão estabelecendo para si a definição de valor e de importância que de fato não é aquela que deveria ser perseguida, que deveria dar o seu norte, o seu senso de direção e de propósito. E se eu e você não enxergarmos primeiro qual é a verdadeira recompensa, não haverá um posicionamento firme e podemos ao longo do caminho simplesmente nos distrair. Ao olhar para as Escrituras, eu percebo a importância de um posicionamento firme em cima da orientação que Jesus tem dado. O problema não é o dinheiro, o problema não são as coisas materiais, o problema é o foco na recompensa errada. Eu e você precisamos saber para onde estamos indo, o que estamos construindo e o que de fato estamos perseguindo. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração muito importante, quando ele diz que as aflições do tempo presente, Romanos 8,18, não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Muitas vezes, as pessoas se deixam abater pelas aflições no meio do caminho, pelos sacrifícios que precisam ser feitos e não estão olhando lá na frente. Mas muitas vezes as pessoas estão se distraindo com gratificações imediatas, seja os prazeres errados, como falamos no outro episódio, ou estabelecendo para si parâmetros de tesouro e de importância que não são as coisas mais importantes. Alguns estão em busca de reconhecimento, alguns estão em busca de fama, alguns estão em busca de fortuna e todas essas coisas acabam ofuscando o nosso foco que deveria estar naquela recompensa eterna, que é não apenas o Senhor Jesus, mas tudo aquilo que Ele tem reservado para mim e para você. Eu não sei você, mas eu vivo a minha vida em função de uma frase. A frase que eu vou escutar dos lábios sorridentes do Senhor Jesus, o dia que atravessar aquela linha de chegada nessa corrida, dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu tenho dito às pessoas que naquele momento, cada fibra do nosso ser, vai olhar talvez com desdém para os desafios, para as provas, para os sacrifícios, para as aflições, para os perrengues da vida, e tudo dentro de nós vai gritar: valeu a pena. Nós precisamos de olhos fixos na recompensa. Assim como Davi estava perguntando: o que é que vão dar ao homem que vencer esse gigante? Eu e você precisamos nos lembrar. O livro do Apocalipse está cheio de promessas aos vencedores. Nós olhamos ao longo de toda a Escritura e somos desafiados a ter foco. O texto que eu li de Hebreus 10, 34, que diz que eles sabiam que tinham um patrimônio superior e durável, ele é seguido do próximo versículo 35 de Hebreus 10, que diz: portanto,
não percam a confiança de vocês, porque ela tem uma grande recompensa. Portanto, é uma palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega. Em outras palavras, vocês também precisam entender qual é o patrimônio durável, superior de vocês. É a recompensa final que os aguarda. Portanto, não percam a confiança. Então, meu conselho a você, escolha o seu tesouro, mantenha seus olhos fixos na recompensa, não negocie ao longo do caminho, seja fiel, seja perseverante, porque quando cruzarmos a linha de chegada e nosso Senhor disser, servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor, tudo, sem exceção, terá valido a pena. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo te ajude a avaliar seu coração, que Ele, por meio dessa palavra, inspire fé e um outro nível de resposta em você, para que você ande em direção a essa recompensa. Como